dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Tópico 11, a beneficência. Kardec nos convida, na meditação desse capítulo, a repensar os modos de fazer a caridade. E ele passa principalmente pela ideia da caridade silenciosa, sem ostentação. Depois ele fala sobre os infortúnios ocultos, que muitas vezes também nos levam a fazer a caridade, sem que a gente saiba da conexão que há com aquela pessoa que recebe o auxílio, muitas vezes com ligações de vidas passadas, onde nós apenas retribuímos o benefício que eles nos fizeram, e outras vezes onde nós pagamos as nossas dívidas para com aqueles que deixamos de cuidar, para quem nós viramos a cara, deixamos de ajudar e assim por diante. Depois ele fala do óbolo da viúva, aquela que, mesmo sem poder, ela encontra meios para fazer a caridade. E quando a gente fala de meios, não é apenas de recursos materiais, mas também do tempo, às vezes até do conhecimento, ajudando sem saber como. Depois ele fala daquela passagem do Evangelho das bodas de casamento, em que um senhor convida as pessoas mais nobres da cidade e eles se recusam a comparecer, cada um com uma desculpa. Ele manda então convidar outras pessoas, os pobres, os miseráveis. E quando ele passa pelo salão, ele percebe que um deles não estava vestido adequadamente. E ele pede para se retirar. Isto porque a vestimenta que nos cabe é a vestimenta da caridade. E aquele espírito, então podemos dizer assim, pela sua vaidade, pelo seu interesse, pelo seu orgulho, ocupava um papel que não lhe cabia. E o Senhor, então, da festa, pede que ele se retire. Nesse ponto, nós já estamos na instrução dos Espíritos sobre a caridade material, a caridade moral. Falaremos hoje da beneficência, depois da piedade, os órfãos, os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Então hoje estamos aqui diante da beneficência. Essa que é aquela caridade mais aparente, aquela caridade que produz efeitos mais materiais. Lembrando que na oração do Pai Nosso, quando nós nos dirigimos a prece ao nosso Pai Criador, há sempre também, na segunda parte, um pedido pelo Pai Nosso e o Pão Nosso, o nosso pão de cada dia, no trabalho, nas demandas, nas dificuldades, nas questões materiais. Então, a beneficência, ela procura se ater a essa condição material. Ela é, essencialmente, a caridade material. E é justamente aonde nós, encarnados, mais sentimos. Então, a beneficência, ela deveria ser, a princípio, a caridade que se manifesta espontaneamente. A beneficência deveria ser a própria fraternidade daqueles que se entendem, daqueles que se compreendem, daqueles que se respeitam, daqueles que retribuem, compartilham naquilo que nós chamamos de
princípio da reciprocidade. Fazer aos outros o que se espera que seja feito conosco. No entanto, se nós todos aqui fizermos uma reflexão a respeito disso, nós veremos que muitas vezes nós queremos que os outros façam o que nós precisamos. Nós queremos que os outros façam o que nós achamos que é certo. Nós queremos controlar os gestos alheios. Nós queremos comandar os procedimentos externos. Mas tudo isso acaba sendo dirigido pelo nosso ponto de vista. Então, a pergunta que a espiritualidade nos faz é: isso é beneficência? Isso é caridade? Porque muitas pessoas se vangloriam do bem que fazem, da quantidade de bem que fazem, como naquele óvulo da viúva, né? Chega lá uma pessoa muito rica e ele tira um saco de dinheiro, joga dentro daqueles coletores que eram de metal, aquilo faz muito barulho, então era o mesmo que dizer: olha como eu sou bondoso, olha como eu sou generoso, olha como eu pratico bem, né? Enquanto a viúva pega os seus centavos, joga ali e não faz praticamente barulho nenhum. Então nessa condição da quantidade é que nós muitas vezes nos perdemos, porque nós nos preocupamos mais com a quantidade do bem que nós fazemos e menos com a qualidade desse bem. Às vezes vale muito mais um pequeno gesto, mas, no entanto, amoroso, dedicado, verdadeiro, silencioso, do que muitas e muitas coisas que são propagadas a todos os cantos e das quais nós nos vangloriamos por fazermos parte desse contexto. E cabe aqui também, nesse contexto da beneficência, a atividade, por exemplo, das casas espíritas. Por quê? Porque aqui nós procuramos fazer aquilo que está na instrução do Espírito de Verdade, que é: dai de graça o que de graça recebestes. Mas de que forma a gente costuma praticar essa caridade? Será que é só o dinheiro que faz a diferença? Ou será que a maneira como nós nos colocamos diante do bem, na postura que nós trazemos como uma caridade entregue de amor e de bondade, aquela que recebe e olha a todos que chegam com o mesmo peso, a mesma importância? Ou será que vale mais aquela em que se preocupa em atender quantidade de pessoas, sem saber o nome, sem saber a quem nós nos dirigimos, sem saber a trajetória, sem dar espaço para que as pessoas encontrem um recanto de conforto, de consolação, de amparo, de cuidado, de tratamento e assim por diante. Então, nesse contexto, a beneficência é muito mais do que um donativo, é muito mais do que uma obra de filantropia. Ela é, em primeiro lugar, uma obra de encontros. E quando a gente se coloca na condição de encontro, quando a gente se entrega com humildade a esse encontro, então tudo vem a nosso favor para que essa obra se realize. Porque a gente não está buscando nenhum reconhecimento e nenhuma recompensa. A beneficência é, por esse modo, algo que ultrapassa muitas vezes a nossa capacidade de compreensão. Porque ela se dá numa sintonia que nos conduz, de fato, aos mais necessitados. Que nos conduz àqueles que apelam à espiritualidade pelo amparo e pela fraternidade. Àqueles que buscam, efetivamente, um encontro com a consolação. Seja porque passam por provas dolorosas, involuntárias, seja porque cumprem um papel missionário de amparo aos seus entes queridos no cuidado, na abnegação, na dificuldade. Não cabe a nós esse julgamento.
mas há inúmeros relatos na obra, por exemplo, de André Luiz a esse respeito. O quanto uma prece sincera, ela é capaz de arrebentar o céu, de ir aos mais elevados níveis e retornar como um amparo, como um socorro salutar. Nem sempre é o socorro da maneira como nós queremos, da maneira que nós esperamos. Na maioria das vezes é o remédio que nós necessitamos. Portanto, pode ser a paciência, portanto, pode ser uma doença, pode ser uma perda, pode ser uma dificuldade financeira e assim por diante. Todo o caos que acontece na nossa vida serve para algum propósito e abre um espaço para a beneficência. Muitas vezes, quando nós somos deslocados do nosso ambiente, nós acabamos encontrando uma chance de compartilhar com pessoas estranhas a nós uma experiência, ou para que elas nos ajudem, nos amparem, ou para que nós possamos fazer a caridade, e outras vezes em uma troca. Às vezes a gente está numa fila de banco, cansado, esperando ser chamado, e senta ao lado alguém que a gente não conhece e começa a falar de coisas que a princípio não nos interessariam, mas aí no meio dessa conversa vem uma dica inesperada e muda o nosso destino. E o mesmo acontece também daqui para lá. Quanto será que nós, de fato, aproveitamos, por exemplo, instantes passageiros menos importantes nos calendários do dia, como nos relacionarmos com as pessoas de caixa de supermercado, ou dos balcões de farmácia, ou das feiras livres. Quantas são as vezes que nós mostramos a essas pessoas sorrisos? Quantas são as vezes que nós dedicamos a elas um olhar expressivo de reconhecimento, de gratidão? Se nós pararmos para pensar as inúmeras vezes em que elas ali, principalmente os caixas, sentados, repetem aquele movimento, esticando o braço, passando no scanner, olhando ali naquele microcomputador, virando o pescoço para ver a tela, quer dizer, todos esses movimentos repetitivos ao longo de 8 horas, eu imagino que deve produzir dores horrendas. Aquilo não é apenas um emprego, aquilo é uma prova muito dura de se submeter principalmente ao mau humor, porque normalmente as pessoas que ali chegam descarregam nelas em fluxos negativos de energia, de raiva, por conta da demora, por conta do preço do supermercado, descontam nelas o fato de não terem dinheiro para pagar, de não poderem comprar tudo o que gostariam, e os outros problemas da vida todos. Então, essas pessoas são verdadeiras antenas em que nós depositamos cargas negativas. O mesmo vale para os motoristas de aplicativo, e as pessoas que passam invisível pelas nossas vidas. Então, isso é abrir mão de uma grande oportunidade da caridade. Porque é fácil pensar na beneficência em que a gente vê uma campanha de arrecadação, em que a gente vê uma catástrofe que se precisa doar alguma coisa, um alimento, uma roupa, um dinheiro, água, o que for. Aquilo sai da gente com algum sacrifício e vai embora, mas acabou. Não há uma relação continuada. Já aqueles que se encontram e passam por nós no dia a dia, especialmente esses que são invisíveis, esses irão se repetir muitas vezes. E a gente se esquece desse olhar. Mas se fôssemos nós no lugar deles, nós ansiaríamos de receber essa empatia, essa demonstração de compaixão e de solidariedade. Não de pena, não é isso.
né, de compaixão e de solidariedade. Então, a caridade, nesse sentido, né, ela está muito mais atrelada à nossa capacidade de olhar os acontecimentos, de perceber que as oportunidades que se apresentam para nós, que é aquilo que Jesus chamava de o nosso próximo, eu já falei aqui algumas vezes, Jesus nunca disse assim, amar ao distante como a si mesmo, né? Jesus fala assim, amar ao próximo. Ele não nos dá o encargo missionário de percorrer o mundo distribuindo o bem e a fraternidade. Não, ele diz assim, ao alcance dos nossos olhos, ao alcance das nossas mãos. Esse é o nosso próximo. Mas será que os nossos olhos estão atentos aos que necessitam? Ou eles estão apenas atentos àqueles que podem retribuir os nossos agravos? Porque é claro que a gente ama naturalmente os nossos familiares, né? Pais, mães, filhos, irmãos, porque a proximidade, o crescimento junto já produz em nós um sentimento natural de gratidão, de afinidade, embora seja também uma relação conflituosa, muitas vezes, de amor e ódio. Mas é muito mais difícil amar o estranho, né? Aquele que se mostra incompreensível, aquele que se mostra diferente, muitas vezes desagradável, né? Então, quando nós queremos alguma coisa, essas pessoas se tornam visíveis. É como se elas não estivessem existindo, mas a gente precisa de alguma coisa, então aí elas se materializam ali na nossa frente. Mas quantas foram as outras vezes que nós nos esquecemos delas? E é difícil, porque todos os estranhos costumam nos ver também como estranhos. Nesse caso, a caridade precisa partir de nós, porque somos nós que temos que nos abrir à empatia para que os outros passem a ser, talvez, também empáticos. A reciprocidade, como na prece, na oração de São Francisco, ela não pode contar com a contrapartida. Nós, humanos, esperamos sempre. Como é que a gente vai amar alguém que não ama a gente, né? Mas São Francisco ensina que primeiro se ama, né? E a gente poderia ler assim, talvez seja amado. Ou um dia amados, porque o tempo fará com que essas pessoas retribuam sim, quando elas estiverem preparadas. Então, aqui também nos leva à compreensão de um outro provérbio conhecido dessa forma: cada um só pode dar aquilo que tem. Ninguém pode dar aquilo que tem. Então, esperar do outro que faça mais do que ele é capaz é uma ignorância nossa. Nós precisamos contar com isso. Nós precisamos ter clareza de quando as pessoas chegaram aos seus limites. Nós precisamos aprender a nos orientarmos pelas condições daqueles que estão preparados, mas nem por isso deixar de ter por eles a caridade. Agora vejam, é importante que a gente se lembre disso. A maneira de Jesus praticar a caridade é muito peculiar. Embora ele fale, por exemplo, do bom samaritano, nós não vemos registro de Jesus distribuindo esmolas. Ele fala do óbolo da viúva, mas ele, no templo, ele não faz nenhuma doação. Por que será? A gente vê Jesus muito próximo daqueles que eram os mais necessitados, que eram doentes, que eram, sim, miseráveis, muitas vezes injustiçados, analfabetos, está lá nas bem-aventuranças. E Jesus cuida deles. Jesus manda que os apóstolos distribuam alimentos, água, para que eles possam ter algum conforto enquanto escutam a sua palavra, os seus ensinamentos. Jesus os recebe para curar
todos aqueles que o procuram e que pedem. Jesus não sai no meio da multidão e pergunta assim: ô aleijado aí, quer uma cura? Ô ceguinho, quer outra? Né? Ele não é uma baciada de feira. Jesus jamais sai distribuindo curas ou amparo para quem não pede. É preciso ter essa humildade. Então, a caridade, às vezes, no caso de Jesus, é a caridade da disponibilidade. É a caridade de quem se coloca diante de uma situação para que possa ser atendido, o que mais necessita. Então, nesse sentido, a casa espírita, ela é um lugar de caridade, quando ela se abre para o atendimento, quando ela se abre para o acolhimento. Mas nós não podemos invadir o espaço daquele que não busca o apoio, daquele que não busca o cuidado, o tratamento. Aqui dessa cadeira, muitas vezes eu assisto, anos e anos, pessoas que frequentam a casa acompanhadas de obsessores. Algumas vezes são obsessores mais graves, mais difíceis de lidar. E outras são até espíritos familiares, mas que terminam como obsessores porque sugam as energias, acabam vampirizando a pessoa. Outras vezes são espíritos de afinidade pelos comportamentos, pelas práticas, né? Então, que se aproximam de nós pelos nossos pensamentos também. Então, por exemplo, aqueles que fumam, ou aqueles que usam drogas, né? Aqueles que praticam determinadas atividades, em que esses espíritos percebem que eles gostariam de estar fazendo a mesma coisa. E eles ficam ali, então, grudados para sentir um pouco, absorver um pouco dessa sensação, desse prazer. E nós não podemos interferir. E passam-se anos, às vezes, e esses espíritos não pedem ajuda. Em determinados momentos, acontece algo mais curioso. É que o espírito desperta. Aquele que era o obsessor pede ajuda. E aí ele é separado daquela pessoa encarnada. Quer dizer, chega um determinado momento em que o próprio obsessor, ele vira para quem está encarnado intuitivamente e diz assim: vamos lá na Casa Paula. Veja, ele é um obsessor. Então, teoricamente, ele deveria ser o lado mal da história. Mas ele começa a se interessar pelo trabalho que é feito aqui. Embora aquele que está encarnado não se manifeste. E aí chega nesse ponto em que ele desperta e pede o auxílio e é socorrido. O que acontece com esse outro? Dá um vazio e às vezes ele vai embora e nunca mais volta. Então o obsessor foi curado, foi tratado. E o outro, que era apenas um assistido, que tinha mais recursos, encarnado, podia ter despertado, não fez. E não encontra mais uma razão para vir, porque quem trazia ele aqui era o próprio obsessor. Outras vezes a gente vê até o contrário, né? O assistido, então, ele começa no trabalho de limpeza espiritual, de reforma íntima, e o obsessor não consegue mais influenciá-lo e não quer também se tratar e se afasta. Então, o trabalho essencial da casa espírita é a disponibilidade. Como Jesus fazia, dizia: olha, eu vim aqui falar com vocês. Vocês querem me ouvir? E aí alguém não só quer ouvir, como pede para ser curado, pede para ser atendido, pede para seguir Jesus, pede para trabalhar com Jesus. Então, isso faz com que a mudança interior modifique todo o exterior. No instante que essa pessoa entende a mensagem de Jesus, todo o resto deixa de ser prioridade. Todo o resto passa a ser de uma importância menor, ínfima. E aquela pessoa começa a entender que a vida vai seguir sem ela. Que no fundo, tudo que ela achava que era importante na matéria, passa. E que talvez as pessoas nem sintam tanta falta dela assim.
ela era menos importante do que talvez para aquelas pessoas do que ela imaginava, mas será de tremenda importância entre aqueles que seguem o Evangelho de Jesus. Porque quem tem olhos abertos à fraternidade não vê diferença nos outros, só vê soma e acolhimento. Então, essa beneficência para nós, ela parte desse olhar de amor fraterno que não julga, que não pergunta o passado. Vocês já viram aqui a gente fazer algum questionário na entrada, querendo saber em que a pessoa trabalha, o que ela faz, se ela, qual é o passado dela, se ela tem ficha na polícia? A gente não pergunta absolutamente nada. A gente deixa a pessoa à vontade. Se a pessoa quiser contar para nós, muito bom. Às vezes o máximo que a gente faz de pergunta é se ela já frequentou alguma casa espírita, para a gente compreender um pouco a mediunidade dela. Se já trabalhou, se é uma mediunidade mais aberta, se há algum conflito mediúnico que a gente deveria cuidar. Mas na vida prática, assim como Jesus, não nos cabe saber, a não ser que a pessoa queira nos contar. E se contar, será por confiança, por amizade. Então, esse é, do ponto de vista da beneficência espiritual, o trabalho principal da Casa Espírita. É claro que há outros níveis desse atendimento, na medida em que são feitos os tratamentos espirituais, na medida em que aqui também há um atendimento médico, há um atendimento psicológico, espiritual, há um acolhimento fraterno de consolo, de amparo, de conexão e reconexão com as famílias encarnadas e desencarnadas e assim por diante. Também é muito comum a gente assistir daqui parentes que vêm visitar os seus afetos sem se manifestar. Mas quantas vezes a gente vê essa sala cheia de espíritos familiares que não conseguem ainda demonstrar a sua presença, não conseguem, ou às vezes até não têm autorização nesse momento para se manifestar, a fim de não confundir ou de não abalar emocionalmente, ou de se desgastar vibracionalmente perante as pessoas que aqui estão. Mas são aqui bem recebidos, são aqui amparados e acolhidos para poder vibrar ao lado desses entes queridos e receber deles também as vibrações. Por isso que é comum a gente ter sensações, lembranças. Nossa, me lembrei do meu avô, me lembrei da minha tia, me lembrei do meu cachorrinho que desencarnou, às vezes de um parente até muito mais antigo, às vezes um amigo que também desencarnou há muito tempo, e assim vai. Então, a beneficência ela acontece tanto no plano físico quanto imaterial, o plano sutil. Mas ela será sempre voltada para a condição dos recursos imediatos, das nossas necessidades. Então, é comum, então, na beneficência, a gente fazendo uma prece, muitas vezes, para que haja uma cura de uma doença, para que haja a solução de um conflito, para que melhore a situação financeira e assim por diante, que esses mesmos parentes e amigos nos cerquem de orações e preces, intercedendo por nós, para que a espiritualidade alivie as nossas dificuldades, as nossas dores. Embora isso também, muitas vezes, nem esteja na nossa programação. Mas a beneficência é isso. É a nossa espontaneidade em querer ajudar, atravessando as fronteiras das provas. Algumas vezes a gente imagina que, pelo fato de alguém precisar passar por determinada circunstância, porque se sente culpado, se sente com remorso, vê a necessidade de reparar os males que fizemos em outras vidas, etc., então que nós não devemos interceder, como se a gente fosse atrapalhar o karma, porque
Porque muitos de nós pensam que o karma é uma dívida, uma punição, enquanto que o karma é apenas uma lição. E às vezes a situação kármica está ali, a dificuldade, só para que um gesto acolhedor e compreensivo faça a diferença e desperte o coração daquela pessoa que sofre, a fim de que ela aceite a ajuda. Às vezes todo o cenário da prova foi criado para um único instante em que alguém irá chegar e espontaneamente ajudar. Ajudar com um gesto de apoio, um gesto de se colocar à disposição para que tudo se conforte, que tudo se realize. E quantas não são, às vezes, espíritos que nos aparecem, pessoas que nos aparecem do nada. Nós estamos doentes, numa fila de emergência, e de repente surge no corredor uma enfermeira que percebe a nossa dor, a nossa dificuldade e nos chama para o atendimento. Quantas vezes há um sofrimento na rua de fome, em que a vergonha impede a pessoa de pedir comida, porque ela não se sente um pedinte costumeiro. Mas do nada aparece alguém para conversar e percebendo essa fome, percebendo esse olhar triste, compra ali um alimento ou recomenda um lugar onde se possa comer por um serviço social e assim por diante. Então, nós somos os emissários, quando nós aceitamos, nós somos os emissários do alto. Nós somos aqueles em que a espiritualidade desvia dos caminhos para que a gente se depare com o sofrimento terreno. E a gente, na compaixão, possa tentar suprir um pouco dessa carência, diminuir a dor e levar principalmente a esperança. Não é fácil nós agimos com a beneficência, não é fácil. E talvez seja até mais difícil quando se trata de dispor do nosso dinheiro, de dispor do nosso tempo, né? Toda vez que a gente pensa em dispor de alguma coisa, parece que custa muito mais caro, né? Eu às vezes penso assim, um prato de comida hoje dificilmente custa menos do que R$15. Dificilmente custa. O que a gente faz com R$15 quando é para nós? O que nós compramos com R$15 no mercado? Ou quando a gente vai ao shopping center? Hoje, R$15 é praticamente uma viagem de ida e volta de metrô. Então, qualquer passeio que a gente faz custa mais do que isso. Se alguém for andar de carro, R$15 é um deslocamento daqui para o shopping, ida e volta. É menos do que o estacionamento do shopping. R$15 é possivelmente o preço de uma pasta de dente um pouco mais cara. R$15 não pagam 3 cervejas. R$15 talvez seja muito menos do que um lanche na padaria. Mas na hora em que alguém nos pede comida, R$15 soam como se fossem R$150. É difícil a gente abrir mão disso. O julgamento vem antes, mas será que precisa mesmo? Será que nós não estamos sendo enganados?
Até que ponto essa pessoa não poderia trabalhar, encontrar uma forma de comer ela mesma, pelas próprias mãos, pelos próprios recursos? A beneficência, ela parece muito mais fácil quando ela vem cercada de grandes obras. Santa Teresa de Calcutá costumava dizer que nós devemos nos ater às pequenas obras. Nós devemos aprender a ser fiéis às pequenas obras, porque as grandes talvez venham. Diz a tradição espírita também que o trabalho aparece quando o operário está pronto. Às vezes nós estamos prontos, mas nós não enxergamos o trabalho. O trabalho mais singelo, bem feito, é aquele que mais relevância traz no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, antes de começar a reunião, estava o lixo todo amontoado na porta. Às terças-feiras costumam passar o caminhão de lixo cedo, né? Eu andando pelas ruas do Grajaú com os meus cachorros, todas as ruas estavam cheias de lixo. Imagina, a maioria das pessoas começa a colocar esses lixos na véspera ou logo cedo pela manhã. Então, o dia todo, as ruas estavam repletas, não apenas de sacos organizados, então aí as pequenas coisas, né? Aqueles que têm o cuidado de organizar o lixo amarrado na frente da sua casa, devidamente embalado. Daqueles que simplesmente jogam coisas, que misturam, por exemplo, entulho, né, no meio da lixeira, porque não querem chamar uma caçamba, né, ou que jogam alimentos abertos, e assim por diante. Então, esses pequenos gestos poderiam provocar na sociedade uma relação mais saudável, mais amigável, mais fraterna, preocupada com os outros. Mas não. As pessoas parece que viram animais ao fazerem isso. E, graças a Deus, nós temos operários humildes que se dispõem a passar o dia todo tocando nesse lixo, respirando o odor desse lixo, limpando para nós as ruas e as calçadas, para que a nossa casa permaneça limpa. Mas eles são chamados de garis, são pessoas que não encontram nenhum lugar de respeito na sociedade. Eu fico imaginando essa pessoa quando é interrogada para um outro emprego e alguém pergunta: qual é a sua profissão? Ou então imagina essa pessoa buscando um relacionamento, será que ela consegue dizer, sem medo do preconceito, que ela trabalha recolhendo lixo? Será que ela chega em casa e diz com orgulho para os filhos: eu sou um gari? O que é um gari, meu pai? É aquele que recolhe o lixo, a sujeira dos outros, que eles não quiseram limpar. Nós somos tão orgulhosos, que a gente divide a sociedade nessas classes de pessoas, em que é fácil dizer: eu sou um médico, um advogado, um engenheiro. É melhor dizer que é um jogador de futebol, mas não se tem coragem de dizer, ou pelo menos, pode-se até ter coragem de dizer, mas quem ouve irá de cara manifestar uma rejeição, um nojo, um preconceito. Sabendo que alguém é um gari na rua, vocês dariam a mão para cumprimentar? Vocês beberiam no mesmo copo? É difícil
pensar que essa pessoa é tão importante na nossa vida de modo invisível, mas que nós não somos capazes de retribuir um gesto de caridade. Não uma caridade que está além das nossas possibilidades. Eu diria um dever civilizatório, básico, ético, essencial da reciprocidade. Nós não somos capazes de oferecer um copo d'água, um café e assim por diante. E enquanto nós não estivermos prontos a olhar todas as profissões, todas as pessoas, em todas as condições, como iguais, nós não seremos capazes da verdadeira beneficência. Porque estaremos escolhendo e preferindo aqueles que mais precisam, aqueles que podem retribuir a nós com agradecimento, aqueles que podem nos favorecer de alguma maneira. Ou então, nos dirigiremos a eles como alguém superior. Cada um, na sua consciência, é capaz de medir esse gesto. Eu falei aqui do lixeiro, mas podia ser o porteiro do nosso prédio. Podia ser a faxineira da nossa casa. Poderia ser o servente da escola dos nossos filhos. Ou qualquer outro. O nosso processo de educação valoriza demais quem se veste com roupas caras e harmoniosas. Valoriza demais aqueles que têm títulos, aqueles que falam bem, aqueles que têm o cabelo cortado, a barba feita, ou que usam maquiagem e assim por diante. Nós saímos de casa depois de acordar todos os dias, prontos para esses julgamentos. Jesus nos convida a olhar o nosso próximo como a nós mesmos. O que nós podemos fazer por esse próximo? Qual será o próximo que nós iremos encontrar? E qual será o nosso comportamento diante dele? Então, não adianta pensar em grandes coisas. Não adianta fazer grandes projetos. Não adianta mobilizar uma sociedade inteira, se o fim que a gente pretende não é de verdade da caridade. Nós podemos fazer isso de uma maneira civil, ordenada, como voluntários, como grandes doadores, ok? Mas não podemos pensar que isso seja a caridade. Ali na caridade há um gesto de silêncio que é necessário. Há um gesto que precisa se mostrar espontâneo e que nós não tiraremos dali nenhum outro proveito, senão a satisfação pessoal de ter cumprido uma missão simples de amor e de fazer o bem. Que Jesus possa nos abençoar e nos trazer dentro dos nossos corações essa percepção, esse olhar para aqueles que mais necessitam, para aqueles que não podem por si mesmos se socorrer, para aqueles que precisam de nós para encontrar as respostas, as saídas, as curas das suas doenças, para aqueles que se colocam à disposição do cuidado. E, portanto, a gente aprenda esse cuidado, que é o nosso próprio cuidado, aquilo que os gregos chamavam de cuidado de si, e também e principalmente o cuidado do outro. Na graça de Deus.